Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, sobre a diferença fundamental entre necessidades e desejos, que Exato. também vai abrir aqui espaço para nós falarmos sobre outras diferenças, a eventual diferença entre o ego e a alma. Vamos procurar clarificar esses conceitos e ver como é que isto tudo se liga. Sim, vamos falar sobre isso também no âmbito dos relacionamentos, que é um tema que queremos abordar um bocadinho mais agora, nos próximos tempos, certo? Sim, nós vamos fazer, a partir da próxima semana, vamos fazer uma série de episódios só sobre relacionamentos, ok? Uns encadeados nos outros. Vai ser uma espécie de um mini curso sobre relacionamentos aqui dentro do nosso podcast. Sim. Yeah. Agora, neste episódio, nós vamos procurar discutir exatamente o que é que são necessidades, o que é que são desejos, qual é a diferença entre as duas coisas e o que é que pode acontecer de diferente quando nós entendemos na prática se aquilo que nós queremos é um desejo ou é uma necessidade. Yeah. E vamos pensar um pouco sobre as diferentes estratégias que temos para satisfazer desejos e necessidades, e vamos fazer aqui uma série de ligações que eu acho que são bem interessantes. Por isso, fiquem connosco para a conversa desta semana e no final, já sabem, vão ter uma prática inspiradora que vai ajudar imenso com isto. Yes. Okay. Bom, ouvir o podcast IVM, eu não sei, é uma necessidade ou é um desejo? É ouvir o episódio e vão perceber. Okay. Mas uma coisa que nós desejamos é que, como sempre, partilhem o episódio com outras pessoas, que façam screenshots e coloquem nas redes sociais e nos taguem, que nós ficamos todos contentes e muitas vezes partilhem connosco as vossas reflexões. Sim. Yeah. E que continuem a acompanhar não só o podcast, como também as redes sociais do podcast e as nossas. Estamos todos os dias a contribuir com conteúdos que nós achamos interessantes para suscitar reflexão, e esperamos que este episódio seja mais um desses elementos de apelo à reflexão. Isso mesmo. Portanto, aí vamos nós. Mia, ultimamente tenho andado a pensar muito sobre desejos e necessidades. Tu pensas muito. Eu penso muito sobre muitas coisas, mas ultimamente tenho pensado sobre isso, desejos e necessidades. Depois, se eu conseguir, vou levar a conversa assim para uma outra distinção que eu ando aqui a procurar ligar a esta. Mas gostava de começar a conversa esta semana pela diferenciação, se é que existe, entre desejos e necessidades. E estou a lançar isto assim já como um tema de conversa para ti, porque tu me ajudaste, por causa das explorações que tu fazes na parentalidade, em determinado momento ajudaste-me a perceber essa eventual diferença. Não é? Yeah. Portanto, comecemos por aí. Certo. É uma diferença muito importante, não é? Tanto quando nos relacionamos com nós mesmos, como quando estamos a relacionar com outras pessoas, ou os nossos filhos, inclusive, não é? De percebermos que, eu costumo dizer que nós como pais, nós temos uma obrigação, ao meu ver, quero mesmo utilizar essa palavra forte, obrigação de preenchermos as necessidades dos nossos filhos, sejam eles fisiológicos ou emocionais. Podemos... Peraí. Temos a obrigação de satisfazer as necessidades dos nossos filhos. Ok, sejam eles, eu de repente já não sabia o que sejam elas, isso. Sejam elas fisiológicas Exato, não ou... os filhos, as necessidades. Okay. Exato. Sabes que o meu português às vezes não é assim tão Às vezes o teu português foge para o sueco, eu sei. Exato. E desejos podemos satisfazer ou não, depende, não é? Mas assim, exemplos muito simples que costumo dar aqui. Imagina que um dos nossos filhos pede um gelado e quer muito um gelado e é hora de jantar. Portanto, eu posso perceber que, ok, ele está com fome, ele se calhar até diz que está com fome e pede um gelado. O desejo é o gelado. Ele tem o desejo de comer o gelado. Agora, a necessidade é dele se alimentar. Tal como outras pessoas podem ligar muito necessidades emocionais até a isto da alimentação, não é? Há pessoas que ficam cheias de vontade de comer doces, mas se elas parassem e investigassem mesmo quais as necessidades por detrás do desejo de comer doces,
provavelmente iam chegar à conclusão que existem ali algumas necessidades emocionais por satisfazer. E isto do por satisfazer é importante neste caso porque o desejo em si é uma espécie de estratégia que temos para satisfazer necessidades sempre. Não é? Eu acredito que por detrás de qualquer desejo existem também necessidades. Mas por detrás das necessidades não existem desejos. Os desejos é que são uma consequência, de alguma forma, das necessidades. E nem sempre as estratégias que utilizamos, não, ou os desejos que temos, são os mais saudáveis para nós ou para os outros. Mas quando nós utilizamos essa palavra necessidade, não é? Dizemos que uma coisa é necessária, não é? Até é uma afirmação forte, não é? Certo. Porque se uma coisa é necessária, quer dizer que eu sem ela não me consigo sentir bem. Certo. Não é? E em alguns casos até nem vou sobreviver. Nem vou sobreviver, não é? Mas, se não formos tão longe como isso, quer dizer que eu não vou sentir bem, não vou ter a possibilidade de me sentir em equilíbrio sem isso. Yeah. Mas eu acho que consigo, quando pensamos no exemplo que tu deste do gelado, quer dizer, eu tenho um desejo de gelado, mas o que está por trás do desejo é uma necessidade fisiológica de me alimentar. Yeah. Ou também pode ser uma necessidade psicológica, não é? De por exemplo, sentir conexão. Sim. Como é que eu sinto conexão com o gelado? Não, mas isso pode ser uma estratégia que a minha mãe utilizou muitas vezes para compensar o facto de passar pouco tempo comigo. E cada vez que tínhamos um momento muito especial, comíamos gelado. Então eu associo um gelado exemplo à muito conexão. simples, não é? Okay. Mas pode haver essa ou é uma forma de eu me regular, preciso de ficar mais tranquila. E há uma associação que eu tenho feito, é que quando eu como chocolate, sinto-me mais calma. Então, como eu tenho a necessidade de tranquilidade, a calma, posso utilizar a estratégia do chocolate. Ok, tá. Inconscientemente. Sim, ok. Portanto, isso para mim seria, por exemplo, eu tenho muitas vezes o desejo de beber café, eu gosto muito de beber café, e é um desejo de beber café. O que estás a dizer que há uma necessidade por trás de beber o café. Por exemplo, pode ser uma necessidade de segurança, de sentir ali um momento de rotina e há um momento de conexão comigo, porque é um momento em que eu, independentemente do que estou a fazer, sabes que eu quando bebo café gosto, não é propriamente beber um café assim em qualquer sítio. Associas outras coisas a essa estratégia. Sentar-me e durante 2 minutos estar só a beber o café e não estar a fazer outra coisa. Ok, mas então como é que nós conseguimos ligar isso? É que conseguimos ligar ao desejo de alguém. Quando se eu te disser eu desejo-te ou desejo aquela pessoa, pode ser ou um desejo sexual ou pode ser um desejo de ter uma ligação íntima, mas é um desejo daquela pessoa, não é? Porque o que tu estás a propor aqui, que para mim faz sentido, é que um desejo é uma estratégia. Certo. Portanto, nesse sentido, nós também podemos dizer que quando eu me relaciono com alguém, isso é uma estratégia para satisfazer certas necessidades. Eu diria que sim. Mas as necessidades, em princípio... vamos ver se não arranjamos problemas que isto vamos criar, porque isto... nós temos muito aquela ideia do amor romântico, de eu estou apaixonado por esta pessoa, especificamente por ela, não é? Mas se nós temos... Não interessa, qualquer uma serve. Não é verdade, não é? Porque provavelmente esta pessoa é muito boa, é uma estratégia mesmo muito boa para satisfazer certas necessidades. Nós temos, no fundo, 3 formas de satisfazer necessidades. Eu posso satisfazê-las sozinha, posso satisfazer as minhas necessidades através de outras pessoas, mas também posso satisfazer as minhas necessidades ajudando outras pessoas ou contribuindo para a satisfação das necessidades dos outros, não é? Isto tu disseste agora, eu lembro de nós termos explorado isto com algum detalhe quando fizemos aqueles eventos nos coliseus, não é? As várias formas de satisfazer necessidades. Certo. Sendo que nós na altura não falamos, que eu me recordo, não falamos assim tanto sobre esta questão do desejo. Não é? Mas para mim é isso, não é? Que quando eu me apaixono por alguém, é uma espécie de um vício. Não é? Certo? Isso é uma espécie de um vício neurológico, não é? Que é, enquanto eu estou apaixonado,
parece-me que é aquela pessoa, ou a ligação com aquela pessoa, satisfaz todas as minhas necessidades. Certo. E às vezes até acho que é fácil olhar para isto como se houvesse algum problema com isso, só que não é isso que se está aqui a propor, não é? Porque se tu és uma excelente estratégia para mim e meu bem-estar na minha vida, é uma estratégia que é saudável para mim, é uma estratégia que é saudável para os outros, é uma estratégia que é saudável para ti, era o que eu ia dizer, e não tem um impacto. É uma estratégia ecológica, utilizando aqui uma linguagem que tu utilizas muitas vezes. Então, é uma estratégia para manter. Sim, e se eu não te ligar nenhuma? Tu estás toda apaixonada por mim e eu não te ligo nenhuma. Certo, aí posso estar aqui se eu olhar... Eu acho que se calhar algumas pessoas vão achar que é uma forma um bocadinho fria de olhar para isso, mas o que eu acho que se tu não me ligasse nenhuma, se tu me fizesse mal, se tu não é, fosse abusivo de alguma forma... claramente não serias uma estratégia ecológica. E se eu conseguir olhar para as coisas dessa forma, como uma estratégia, talvez, diria eu, seria mais fácil quebrar essa ligação e procurar melhores formas para satisfazer as minhas necessidades. Claro que todas as pessoas que já estiveram apaixonadas sabem que easier said than done. Claro, essa conversa é espetacular quando nós estamos a falar das paixões dos outros. Não é que nós, perante outra pessoa, conseguimos dizer assim: pá, estás apaixonada por esse tipo ou por essa tipo, mas isso não é bom para ti, ou não é possível, ou tipo, esquece isso. Mas quando somos nós que estamos apaixonados, não é? Como... Mas aí também estás a fazer aqui alguma coisa, não é? Aí não é muito óbvio de que forma é que essa pessoa está a satisfazer algumas necessidades. Certo, não é? certo. Porque aí parece, mas então, se estavas a dizer, porque o que eu acabei de dizer foi uma pessoa que é muito boa de alguma forma a satisfazer as minhas necessidades. Mas este exemplo que estavas a dizer mostra-te a complexidade nisso. Mas não era bem para aí que tu querias ir. Não, mas agora é. Agora é porque eu acho que isso é interessante. Porque eu ao longo dos anos já tive muitas abordagens de alunos e clientes que pedem ajuda, nomeadamente no âmbito da neuroestratégia, não é? De utilizar uma estratégia que neurologicamente produz um certo resultado. Quer para se desapaixonarem, que é dizendo, olha, eu estou apaixonado por uma pessoa de quem me separei, ou uma pessoa que não me quer, ou uma pessoa que me faz muito mal, que tem uma relação, estou numa relação muito tóxica, e portanto, o que é que era bom para mim? Era desapaixonar-me desta pessoa. Certo. Isso era o ideal. Até algumas pessoas dizem, olha, o que eu gostava era só de odiar esta pessoa. Outras pessoas dizem, queria que fosse só uma cena mais ou menos neutra. Ou então, gostava de ter muito carinho por esta pessoa, mas não quero estar apaixonado. Que é como quem diz, utilizando esta linguagem que estás a propor, eu não quero ter estas ligações muito pronunciadas de que ter uma relação com esta pessoa é que satisfaz as minhas necessidades. Por caso contrário, como isso não é uma estratégia viável, ou é viável, mas não é sustentável, isto só vai trazer sofrimento, ou seja, as necessidades nunca verdadeiramente vão estar satisfeitas. Também há quem às vezes peça a estratégia contrária, que é, eu gostava de me apaixonar por alguém, que pode ser alguém porque eu já estive apaixonado, por exemplo, estive muito apaixonado pela mãe dos meus filhos, só que agora já não estou, só que o ideal para mim era continuar apaixonado por ela, porque seria o mais prático para todos. Era o mais prático, era o melhor para os nossos filhos, etc, etc. Portanto, como é que eu faço para me apaixonar? E aqui a proposta era, tu tens que ligar a satisfação das necessidades à relação com esta pessoa. Mas como tu disseste, também em inglês, easier said than done. Easier said than done. Mais fácil falar sobre isto do que dizer. Isto até do ponto de vista... Mais fácil dizer do que fazer. Mais fácil dizer do que fazer. Sim. E do ponto de vista da neuroestratégia, estas estratégias têm de facto complexidade, porque elas têm uma série de ligações e ramificações e não é só estalar os dedos ou fazer uma ação de hipnose e dizer pronto, já está. Não é? Tem complexidade e por isso é que nós podemos, no âmbito das relações amorosas e dos apaixonamentos, podemos sofrer tanto, não é? Porque isto pode ficar ligado de tal forma que depois... Está neurologicamente tão... Daí eu estava a falar daquela questão do vício, não é? Sim. Eu acho que era a Ellen Fisher que dizia que quando tu estás apaixonado, o que está a acontecer do ponto de vista da química cerebral é que tu basicamente o teu cérebro está estupidificado. Ele tem menos condições para tomar decisões racionais, tem menos condições
para fazer previsões razoáveis sobre o futuro, etc, etc. Não é? Portanto, o ideal seria nós conseguirmos parar e isto é aqui uma proposta que eu acho que é interessante, que é no meio disto fazer a pergunta, ok, eu estou apaixonado por esta pessoa. Se eu estou apaixonado é porque segundo ali, eu neste momento estou a desejar esta pessoa, mas por trás deste desejo há necessidades. Quais são estas necessidades? Né? E podia elencar as necessidades. Usar uma cábula ou aqui um atalho seria utilizar as necessidades que nós costumamos utilizar do modelo laser e trabalhar com esses 4 pares de necessidades. E depois dizer assim, que outras formas é que eu tenho de satisfazer estas necessidades que sejam até mais ecológicas, que no ponto de vista das relações, até como é que eu posso satisfazer sem esta pessoa? Certo, e há outros, não é? De uma das pessoas que nós gostamos muito de seguir o trabalho dele é o Gabor Maté, não é? O médico canadiano, que cada vez mais pessoas conhecem também o trabalho dele agora. Que o trabalho dele começou nas dependências, não é? E o que é que... A pergunta que ele costumava e costuma fazer às pessoas que estão viciadas em alguma substância, porque eram substâncias ou de jogo, ou de sexo, esse tipo de vícios que ele estava a falar, era que as palavras não eram essas, mas das necessidades, mas era o que é que isso te dá, não é? O que é que esta droga ou este comportamento que te oferece, que é como quem diz que necessidades é que... Ele trabalhava muito com pessoas viciadas em heroína, por exemplo, que é brutal, mas mesmo a heroína ajuda essas pessoas efetivamente de uma forma não sustentável, nada ecológica, mas satisfaz necessidades. Né? E é por isso que eu acho que essa pergunta é tão importante e tão poderosa em termos de autoconhecimento, e nós percebemos aqui o que é que está aqui realmente. Então aqui, voltando à distinção inicial entre desejo e necessidade, não é? O que é que nós a ver se conseguimos organizar aqui pensamento, que é, se eu digo, eu desejo esta pessoa, o que tu me estás a propor é dizer assim, ok, tu desejas esta pessoa, mas há aqui necessidades por trás desse desejo. Talvez tu desejes esta pessoa porque tens uma necessidade de experiência, talvez desejes esta pessoa porque tens uma necessidade de conexão, talvez desejes esta pessoa porque tens uma necessidade de reconhecimento e ela dá-te esse reconhecimento, ou aproximaste dela faz com que sejas reconhecido por outros por isso, não é? Ou desejas esta pessoa porque tens uma necessidade de segurança e ela dá-te essa segurança. E a proposta é, na realidade, aquilo que tu precisas não é de satisfazer o desejo. O que tu precisas é de preencher a necessidade. Portanto, é quase como dizer, dá um passo atrás. Qual é que pode ser a vantagem, ou uma das vantagens de dar um passo atrás? É que quando nós nos focamos na necessidade, a partir do momento em que eu digo assim, que engraçado, eu desejo esta pessoa e tenho uma necessidade de experiência. Eu posso fazer a pergunta, que outras formas de satisfazer a necessidade de experiência que eu tenho para além da satisfação deste desejo em particular? Não é? E que outras estratégias posso utilizar? Que outras estratégias? E posso descobrir que, para além desta pessoa, há outras pessoas, para além de satisfazer isto através de uma relação romântica ou sexual, posso satisfazer isto através de outro tipo de relações, ou de outro tipo de coisas que nem envolvem outras pessoas. Ou também posso lembrar-me de perceber mais especificamente qual é o pedido que eu quero fazer a essa pessoa, não é? Para ela me ajudar melhor a satisfazer a minha necessidade. Em vez de lhe dizer, olha, eu desejo-te, posso dizer, olha, através de uma relação contigo eu consigo satisfazer a minha necessidade de segurança. Eu acho isto mesmo interessante, porque nós, quando falamos em necessidades, acho que é fácil aceitarmos que, ok, nós todos temos necessidades e satisfazer uma necessidade, se ela é uma necessidade, não é? Tal como eu digo, tenho necessidade de respirar, não é? E alguém vai dizer assim, será que tens mesmo, não é? Se calhar estás só a ser um... Não vão questionar isso. Não vão confundir isso com um desejo. Não. Agora apetece-me respirar. Sim, não te vão dizer assim, agora o menino, só porque tem vontade de respirar, agora vai respirar, não é? Vão dizer assim. Que é o que vão dizer, agora o menino, só porque é que comeu gelado, não quer dizer que vai comer, não é? Pronto, portanto, só que quando falamos de desejo, é mais fácil até isso ser encarado como um sinal de fraqueza mental, que é estás a ceder ao desejo, não é? Até em muitas tradições
em muitas tradições religiosas e certas tradições filosóficas, o desejo é visto como uma coisa muito carnal, não é? Que é o espírito não tem desejo. Quem tem desejo é o ego. É o corpo ou é o ego, não é? Portanto, que é uma coisa... será de um valor mais baixo, a satisfação do desejo. E até muitas vezes, o tu mostrares que... Daí também aquela conversa que nós já temos explorado da disciplina, aquela conversa que tu sabes que eu detesto, de a disciplina, que é uma coisa a dizer que é temos que punir o desejo. Não interessa, tu querias agora ficar na caminha, não era? Ou querias agora estar a comer uma pizza, ou querias agora estar enrolada com o vizinho do lado, não é? Portanto, isso é tudo para punir. O que interessa é aqui, de uma forma metódica e disciplinada e com sacrifício, tu aprendes a colocar o desejo de lado e fazeres o quê? Nesta conversa é satisfazeres outros desejos, não é? Que é satisfazeres o desejo de teres um corpo muito bonito e atlético, ou satisfazeres o desejo de poderes dizer a toda a gente que acordas todos os dias às X da manhã e fazes não sei o quê. É outro desejo, não é? É outro desejo. Nunca consegues fugir do desejo, essa não era a minha conversa. Já dei o suficiente na cabeça do pessoal da disciplina ao longo destes episódios. Para onde é que eu estava aqui a levar a minha atenção e... acho que a conversa até me está a ajudar a entender melhor isto que eu queria propor. Era que eu às vezes ouço aquelas conversas do ego, o ego versus o coração, ou o ego versus a alma, ou outra linguagem, em vez de se falar em ego, fala-se na mente. A mente quer não sei o quê, mas o coração quer mais não sei o quê. Ou a mente quer uma coisa e a alma quer outra. Os caminhos da mente e os caminhos da alma. E, como sabes, eu não gosto muito desta linguagem, porque esta linguagem é uma linguagem de separação e é uma linguagem muito especulativa. Não é? E gosto mais desta tua linguagem do desejo e da necessidade, porque isso é uma coisa que eu consigo sentir e consigo, através de perguntas muito objetivas, perceber aqui a diferença entre os dois conceitos e conseguir ajudar-me a entender aquilo. Eu, neste momento, por exemplo, tenho aqui um copo de água à frente, né? Eu tenho a necessidade de hidratar o meu corpo ou tenho o desejo de beber água, não é? Posso começar a perceber a diferença entre as duas coisas. Certo. Será que esta é a mesma diferença? Será que aquilo a que muitas vezes nós chamamos de isso é, o teu ego é que quer isso? É como dizer, isso é um desejo e tu estás a propor que por trás do desejo há sempre uma necessidade. Os desejos, nesse sentido, eles não são estúpidos. Não. Pode não ser a melhor estratégia, mas é uma estratégia. Fazem sentido. Sim. Um desejo faz sempre sentido mediante esta lupa, não é? Se nós olharmos para as necessidades, pode não, como estás a dizer, pode não ser uma boa estratégia para satisfazer a necessidade, mas faz sentido. E no momento em que consigo... Porque tal como consigo separar as duas coisas, também consigo juntar as duas coisas, não é? Certo. Porque o desejo e a necessidade... O desejo não existe sem a necessidade, porque se não houvesse uma necessidade, o desejo não surgia por si só. Não, é zero. Por isso é que às vezes alguém diz, eu tenho um desejo por não sei o quê, a pessoa logo assim, não tenho desejo nenhum por isso. Ou, porque para mim isso não cumpre nenhuma necessidade. Se eu não estiver com fome, estou super saciada e não tenho a ligação de comida, ligação emocional à comida. Até dizes, nem quero pensar em comida. Não, nem quero pensar em comida, não é? Não me vou de repente apetecer uma feijoada porque não estou com fome, não é? Portanto, este tipo de estratégias não estão ligadas às necessidades que tenho presentes neste momento. Então achas que esta proposta pode fazer algum sentido? Ou seja, que muitas vezes aquilo que nós chamamos de necessidades egoicas, na realidade são desejos. É o que me parece, não é? Eu acho que quando nós falamos muito, quando isso é o teu ego a falar, isso é o ego... Acho que estamos a facilitar muito. É muito fácil dizer, isso é o ego. E descartar. Mas o ego, se queremos falar de ego, ele nunca vai... Sim, porque o ego não existe. Não, ele não existe. É uma construção. É uma forma de falar sobre. É uma forma de falar sobre e há diferentes ideias, não é? De formas de falar sobre isso. Mas o que é que me interessa aqui quando falamos em desejo e necessidade, isso que estavas a dizer há bocado, e consigo tornar as coisas práticas, consigo ser muito mais gentil comigo, consigo
não me julgar tanto por ter certos desejos e começo-me a compreender melhor, né? Porquê é que eu estou a ter este desejo neste momento? Este desejo neste momento não me dá jeito nenhum, por exemplo. E como é que posso pensar em não é? Que necessidade está aqui em causa e que tipo de estratégia posso utilizar neste momento em vez deste primeiro movimento que surgiu. Não é? Por exemplo, se calhar estou aqui em cima, estou cheia de sede, outra vez, estes exemplos são bons porque nos ajudam a perceber, não é? Estou cheia de sede, tenho Coca-Cola e tenho água na torneira, se calhar o meu primeiro movimento é a Coca-Cola. Mas posso parar, se eu tiver este mindset do desejo e necessidade, posso falar, espera lá, ok, mas qual é realmente a minha necessidade? Porque o desejo já percebi que é Coca-Cola. Sim, mas o meu desejo é hidratar-me. Coca-Cola é uma boa estratégia. Não é, efetivamente não é. Mas se calhar a necessidade não tem nada a ver com a hidratação. Até tem a ver com outra coisa que é melhor cumprida vendo Coca-Cola. Exatamente. Sim. Existe essa possibilidade. Sim. Não é? Se calhar preciso também de energia muito rápida. Achas que os senhores da Coca-Cola estão a ouvir este episódio? Eles podem pegar nisto. O que é que eu quero propor com estes exemplos? É estimular essa reflexão, não é? No fundo, agora estamos a utilizar bebidas como um exemplo, mas quem diz Coca-Cola diz a necessidade de reconhecimento também, não é? Ou a necessidade de conexão ou de segurança entra também aqui. Mas é interessante isso que estás a propor. É quase uma substituição da ideia ego, alma ou mente, coração por este tipo de linguagem. Desejo, necessidade. Sim, porque até mesmo quando isto fica mais complexo, como quando, sabes, quando alguém começa a dizer, o meu objetivo é aniquilar o meu ego e desapegar-me totalmente, não é? E nós muitas vezes até ficamos que engraçado. Isto parece uma cena... Quem é que quer fazer isso? Isto parece mesmo uma cena mesmo do ego. Não é? Ou seja, é um desejo. Eu tenho o desejo de me libertar do desejo. Certo. O que em si é um desejo, não é uma necessidade. Porque não existe realmente uma... Aliás, a necessidade de me libertar do desejo, como todo o desejo tem por trás necessidades, ela em si é uma impossibilidade. Não é? Certo. Porque ela não é uma necessidade, ela é um desejo. Sim, só. E pode ser, não é? E necessidade pode ser, por exemplo, sentir mais paz e tranquilidade, não é? Que eu acho que muitas pessoas que se querem libertar do ego querem sentir mais paz, harmonia, tranquilidade. Só que o que acontece, não é? Da mesma forma que tu estavas a propor que eu estou a sentir uma necessidade de me alimentar e digo, quero um gelado, que é um desejo, é uma estratégia para satisfazer a necessidade. Se eu for mais consciente, porque ouvi o podcast IVM, ouvi aquela conversa do Pedro Armia sobre esta treta, e eu digo assim, que engraçado, eu estou cheio de vontade de comer um gelado, porquê? Porque estou com a necessidade de me alimentar. Ok, um gelado será uma boa estratégia agora? Eu até posso dizer, sim, é uma boa estratégia, que o meu gelado tem açúcar, e isso agora neste momento vai-me satisfazer de várias formas. Ou então pode ser, não é uma estratégia muito boa, hoje em particular já... consumir tantas calorias, ou nem tenho um gelado agora para arranjar um gelado tinha que sair de casa para ir buscá-lo, não faz sentido. Que outras estratégias é que eu tenho para satisfazer a necessidade? Se eu não tiver esta consciência, eu vou ficar fixado no gelado. Agora quero um gelado, e agora não tenho gelado, e devíamos ter gelado. Ou posso ficar fixado em julgar-me por querer outra vez comer um gelado. Sim, ok, mas portanto, vou ficar fixado nessa ideia, não é? Que é o que vai acontecer quando, não é? Em vez de eu ficar fixado na ideia do quero-me libertar do ego, eu posso dizer assim, ok, que engraçado, eu agora ando com esta conversa, quero-me libertar dos desejos do ego. Que necessidades é que terão por trás disto? Será que é uma necessidade de segurança? Porque quando ando sempre atrás dos meus desejos, depois isso faz-me sentir inseguro. Se calhar o que eu quero é mais segurança. Será que é uma necessidade mais de conexão? Porque quando os meus desejos são coisas que estão muito para fora e eu quero é conectar mais para dentro. Que engraçado. Ou será que é porque por ir atrás destes desejos começam a fazer muitas coisas, por exemplo, fora de casa? Por exemplo, tenho agora estou cheio de desejos de progredir no desporto que eu pratico e agora ando horas e horas a treinar, não é? Porque se calhar isso me faz sentir reconhecimento e seguro e conectado com outras pessoas, mas ao mesmo tempo, por causa disso, agora estou menos conectado com a minha família porque nem apareço em casa porque só ando fora de casa a praticar desporto. Okay.
ficar consciente deste processo ajuda-me a conectar-me verdadeiramente com as necessidades e não me deixar ir atrás do desejo, mas sem o punir, dizer assim, ok, faz sentido, eu gostei disso que tu disseste, faz sentido eu querer um gelado agora, o que não quer dizer que vá comê-lo. Certo. Não é? Certo. E só esse faz sentido para dentro, não é? Para não falar na relação com as crianças, faz essa sensação que toda a gente pode, acho eu, identificar com isso. Quando outra pessoa de alguma forma confirma a tua experiência, como mas claro que faz sentido, agora pode não ser melhor, mas faz sentido. Isso é uma experiência muito, muito tranquilizante, muito reguladora. Certo. Não é? Mesmo no que diz respeito às relações, não é? Porque eu vejo tantas situações onde nós podemos acabar a punir-nos porque sentimos desejo por outra pessoa. Estamos dentro de uma relação onde não é suposto, não existe um acordo de podemos sentir desejo por outras pessoas. Mas depois acabamos a senti-lo. Certo. Depois vamos-nos punir por isso. Certo. Enquanto que se tivéssemos esta linguagem, de dizer, olha que engraçado, eu senti desejo por aquela pessoa. Okay, há aqui algumas necessidades que este desejo é uma estratégia para satisfazer estas necessidades. Isso pode-me levar... Esta conversa não é para depois, então a partir de agora eu consigo me libertar de todos os desejos. Não, os desejos vão estar lá na mesma. Porque o nosso sistema está continuamente a formular estratégias para satisfazer necessidades. A toda hora, claro. A nossa neurologia está desenhada para isso, não é? Só que ganhar consciência disto faz com que os desejos estão lá na mesma, mas eu não preciso de ir atrás deles todos, porque compreendo qual é o propósito deles, não é? E posso até aceitá-los melhor e conviver melhor com esses desejos todos. E consigo com mais clareza pensar em estratégias novas, se isso for necessário. Não é? Ou avaliar aquelas estratégias que estou a utilizar. Eu vou agora dizer uma coisa que eventualmente é um bocado abusiva e pode se tornar um desafio para quem nos está a ouvir. Que é, a maior parte das pessoas que eu conheço que ligam muito a esta conversa, o ego e a alma, cedi ao ego e à alma, a maior parte das pessoas que têm esta conversa está toda, vou usar uma palavra soft, está toda lixada. Porque como está a negar um mecanismo que é natural e saudável, e em vez de eu reconhecer e ganhar consciência dele, só está a negá-lo, a dizer isto está errado, isto não devia estar aqui, eu tenho é que me conectar com outra coisa. Utilizando a linguagem do nosso episódio de hoje, são certos desejos a menosprezarem outros desejos. Que é o desejo de eu ser superior a isto tudo, a menosprezar isto tudo. Isto dificilmente cria sistemas harmoniosos, não é? Pelo contrário. É por isso que depois as pessoas até podem andar durante anos e anos a privar-se de todos os desejos, mas depois há um dia em que cedem a e acham que aquilo tudo ruiu como um castelo de cartas. Mas esta conversa também pode desligar. Está a dizer agora quando se fala muito de intuição, não é? O que é isto na realidade de intuição? Porque a intuição, se nós utilizarmos esta lente que estamos a propor agora, consegues também ver que a própria intuição está ligada a necessidades. Certo. Não é? Certo. E quando eu vou contra a minha intuição, entre aspas, também vou contra por causa de outras necessidades. Certo. Portanto, é isso que estão aqui sempre em causa, as nossas necessidades humanas, né, que partilhamos todos. E uma das coisas que eu acho que é tão rica com isto também, já que estávamos no início a começar pelos relacionamentos, e quando conseguimos falar sobre isso, encontramos novos pontos de encontro, não é? Porque tu tens uma referência interna tua sobre o que é sentir-se visto, sobre o que é sentir-se conectado, ou não sentir-se visto, não conectado, não seguro ou seguro. Portanto, nós ambos temos experiências emocionais e fisiológicas em relação ao que é isso, o que é que significa isso. E quando conseguimos falar sobre isto, em vez de sobre, tu não fizeste isso, eu queria que tu tivesses feito o almoço e não fizeste, ou outra coisa qualquer, conseguimos ter uma comunicação e um encontro totalmente diferente. Mas isso é outra conversa, se calhar. Isso é outra conversa. Eu acho que chegamos aqui pelo menos aqui a um ponto interessante na conversa, para deixar assim. Sim. E para deixar, não é? Claro que vamos propor agora no final
deste episódio uma prática inspiradora para esta semana relacionada com isto, mas acho que também podemos deixar aqui, acho que a conversa ficou num ponto interessante para quem nos está a ouvir, apanhar a conversa e agora discutir com outras pessoas. A diferença entre desejo e necessidade. Acho que numa discussão em família ou até às vezes mesmo dentro do local de trabalho ou dentro de uma relação romântica, acho que esta discussão pode trazer muita clareza sobre aquilo de que nós realmente necessitamos e também sobre aquilo que nós desejamos como forma de ter aquilo que nós necessitamos. Certo. Sim. Bom, gostei muito da conversa. Isto ainda vai ficar aqui a marinar. Vou estar a andar aqui a pensar nisso. Também estou a sentir isso. Obrigada, Pedro. Obrigado. Até já temos a prática. A prática, vamos a isso. Então, a prática inspiradora desta semana, claro, tem a ver com esta ideia da diferença entre um desejo e uma necessidade. Então, as necessidades são aquelas coisas que nós realmente precisamos, tal como nós precisamos de alimentar, de hidratar, de descansar. Temos também uma série de necessidades humanas, todos nós as temos, como, por exemplo, o reconhecimento, a segurança, a experiência e a conexão, a ligação. E todos nós temos uma série de estratégias que nós já temos montadíssimas na nossa vida para satisfazermos essas necessidades. E a ideia aqui é tornarmos isto um bocadinho mais consciente e trazermos aqui mais possibilidade de influenciarmos as estratégias que estamos a utilizar. Então, as estratégias tomam muitas vezes a forma de desejos. Portanto, a proposta aqui é: quando tu, durante os próximos tempos, sentes que queres alguma coisa, que desejas alguma coisa, para por uns instantes e investiga que necessidades estão por detrás deste meu querer, que necessidades estão por detrás deste desejo. É só isso que propomos para fazeres, em primeiro lugar. Se quiseres levar aqui a prática um bocadinho mais longe, então procura investigar também quão saudável é essa estratégia que estás a querer utilizar. Quão saudável é o teu desejo, quão eficaz é o teu desejo como estratégia para satisfazeres uma necessidade. E depois o terceiro passo pode ser, se chegares à conclusão que afinal esta estratégia não é assim a melhor estratégia, não é mais ecológica, não é bem o que pode de uma forma mais eficaz satisfazer a minha necessidade, então que outras estratégias podes arranjar, que outros desejos poderias ter, no fundo, para satisfazer as tuas necessidades. Portanto, nestes próximos tempos, tenta, se quiseres fazer estas três coisas, ou faz só a primeira, para e investiga que necessidades estão por detrás do desejo. Se quiseres fazer a segunda, investiga a qualidade, não é, da estratégia que o teu inconsciente escolheu, que é o teu desejo. E, por último, pensa em estratégias alternativas que poderão ser igualmente boas ou melhores ainda.